Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso curso nas matérias vinculadas aos direitos humanos, conteúdo que está previsto no seu edital para o concurso da Secretaria Estadual de Educação. Esse concurso que veio aí repleto de vagas, com muitas oportunidades para você que já é professor na rede privada ou que atua na educação aí na rede pública, mas com contrato e sonha aí com seu cargo público. Chegou a sua vez, chegou a oportunidade que você estava esperando, que você estava precisando para ingressar no Estado como efetivo, como servidor efetivo. Então, de mãos dadas com você, nós estaremos nessa preparação para colocar seu nome lá no Diário Oficial e tornar você um servidor do Estado de Minas Gerais. Vamos trabalhar aqui juntos o conteúdo voltado para os direitos humanos. E aí nós temos lá no nosso edital uma lista de legislações e outras previsões nesse sentido, dentro dessa parte do conteúdo programático. Então nós vamos iniciar hoje pelo primeiro tópico que está lá no edital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vencendo o primeiro tópico, passamos ao segundo e assim vamos vencendo gradativamente todos os tópicos para estar 100% preparado para a prova lá em outubro, beleza? Combinado? Então, antes de qualquer coisa, antes de iniciar, quero fazer um combinado aqui com você de essa aula, a gente fazer dela realmente proveitosa. Então, eu quero te pedir sua dedicação, a sua atenção, esteja presente na aula, de corpo e alma mesmo, não só aí de frente à tela, mas com a cabeça lá em outro lugar. Então, dá uma pausa em tudo que você está fazendo, deixa o celular para lá, deixa o pessoal que está por acaso aí na sua casa para lá também, pede licença, vai para o seu cantinho de estudos e realmente esteja aqui presente. É rápido, passa rápido, daqui a pouquinho você já piscou, já venceu um conteúdo da sua prova. Então vamos juntos iniciar e fazer esse combinado aí de estar realmente dedicando e estar presente aqui, tudo bem? E assim, finalizadas as aulas, sempre a gente faz alguns exercícios. Quero combinar com você também de você fazer os seus exercícios por fora, buscar questões, principalmente da sua banca, fazer esse estudo complementar. Já vamos colocar à sua disposição para esse estudo complementar. Tá lá estudando, qualquer hora do dia, teve alguma dúvida, pode me procurar, a gente conversa, traz as suas dúvidas para as aulas posteriores, seja na própria plataforma do curso, seja através dos WhatsApps de contato, as redes sociais, a gente está lá 100% disponíveis para você e contando com o seu estudo complementar, porque ele vai fazer a diferença na sua aprovação. Então chega de falatório, falei, nem me apresentei ainda para você, né? Meu nome é Isabela Alquimim, sou professora e advogada, atuo nas demandas vinculadas a concurso público, sou especialista na segurança pública, atuo nesses concursos mais voltados para a segurança pública também e estou aqui junto com vocês no preparatório da Secretaria de Estado da Educação. Tudo bem? Então vamos lá para iniciar essa primeira aula aí. Aqui estão os contatos do curso que falei com vocês sobre, surgiu alguma dúvida, algo que queira questionar, algum apontamento, alguma sugestão, os contatos aí do curso para vocês terem essa linha direta aí para poder trazer a sua sugestão, a sua dúvida ou o que quer que seja. No rodapé tem também aí o meu contato, o meu Instagram. Surgiu alguma dúvida específica quanto à matéria? Pode ir lá, pode mandar sua dúvida, pode questionar, que assim que possível eu vou te responder com a maior calma do mundo e com o maior prazer do mundo. Realmente quero ver vocês fazendo esse estudo complementar aí por fora, que a gente vai estar de parceria nesse sentido, tá? Tudo bem? Então, agora sim, vamos iniciar nossa primeira aula aí de Direitos Humanos na parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, iniciando nosso primeiro tópico em Direitos Humanos, vamos falar dessa lei muito importante, muito falada, até na mídia, né? A gente ouve muito falar do famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Alguns criticam, outros adoram, mas certo é que é uma legislação muito importante dentro do nosso ordenamento jurídico e para nós, concurseiros e estudantes, é uma lei que está aí sempre presente nos concursos também e que você conhecer ela muito bem vai te fazer um aprovado, vai ser um diferencial aí no seu estudo. Então vamos iniciar a nossa preparação aqui, entendendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma legislação sancionada lá em 1990.
então tem aí 30 e poucos anos de idade, né? É uma legislação que não é tão antiga no ordenamento jurídico, já vem com previsões recentes, já tem uma linguagem mais atualizada, mas ao mesmo tempo já está aí há muito tempo, então é muito conhecida, como mencionei anteriormente, já é muito falada, até mesmo na mídia. Alguns criticam demais, outros gostam muito, mas certo é que é uma legislação importantíssima no nosso ordenamento jurídico. E ela veio como uma forma, como um instrumento normativo para tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, quando a gente fala de ECA, então quando a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos falando diretamente de uma proteção integral à criança e o adolescente. Quando vocês abrem a legislação, e aí já quero abrir um parêntese aqui, e pedir para vocês acompanharem a aula com a legislação em mãos, com o material em mãos. Assim vocês vão fazendo as suas anotações, vão colocando aí os asteriscos, os pontos, as grifando onde acham necessário. É uma forma de estudo, de não ficar só ouvindo, consegue tornar esse estudo mais ativo. Então, sempre que possível, esteja com o material em mãos. E aí, você vai abrir a sua legislação, lá no artigo 1º vai estar escrito isso: proteção integral à criança e ao adolescente. O que significa isso, Isabela? Proteção integral. O núcleo dessa previsão é a palavra integral. Quando a gente fala em algo integral, é algo que não tem exceções, é algo que é por inteiro. Então, quando a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para trazer proteção em todos os âmbitos, em todas as áreas, realmente trazer proteção para a criança e para o adolescente, independente de onde esse adolescente, onde essa criança esteja. É uma proteção dentro do seio familiar, é uma proteção dentro da escola, é uma proteção dentro da sociedade, uma proteção contra o Estado. Então essa proteção, ela é literalmente integral. E é isso que fala o artigo 1º aí do Estatuto. Quando a gente fala de ECA também, a gente deve lembrar que ele incorporou os avanços que foram trazidos lá pela Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas e trouxe efetividade para o artigo 227 da Constituição Federal. Nossa Constituição vigente, ela é de 1988. O ECA, nós falamos agora que é de 1990, então 2 anos de diferença, né? Uma legislação muito próxima à outra. Quando a Constituição Federal atual entrou em vigor, ela trouxe lá o artigo 227, que falava sobre assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, direitos, como a vida, a saúde, a alimentação, a educação, o lazer e outras coisas mais. Conseguem enxergar aí já essa questão da integralidade da proteção, já falado na Constituição? Olha só quantos direitos que a Constituição trouxe à criança. Olha a amplitude dessa gama de direitos. E aí a Constituição fala de trazer essa proteção, mas não fala como. E aí 2 anos depois vem o ECA e traz todas as previsões para falar como vai ser na prática que a vida dessa criança, desse adolescente deve ser protegida. Como na prática que a educação deve ser ofertada para essa criança, para esse adolescente e todos os outros direitos que estão elencados lá no ECA e aqui na Constituição também. Certo? Compreendido? Essa ideia de integralidade da educação, da proteção, tá claro aí que é algo realmente vasto, amplo, não é algo restrito? É simples assim. É só para a gente ter essa ideia da dimensão da proteção que o ECA traz para as crianças e para o adolescente. E aí, quando a gente fala de criança e adolescente, quem é criança, quem é adolescente? Fica muito vago, né? Se a gente buscar a resposta na pedagogia é uma coisa, na psicologia é outra, e aí vai ficando cada vez mais subjetivo. Então o ECA trata de falar pra gente quem é criança e quem é adolescente. Deixa lá muito claro no artigo 2º, quem tá com a lei aí na mão, dá uma olhada. Considera-se criança a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, criança é aquela pessoa até um dia anterior ao seu aniversário de 12 anos. Então lá, 11 anos, 11 meses, 29 dias, criança. Fez aniversário, sobrou as velhinhas lá do bolo de 12 anos, aí deixa de ser criança e passa a ser adolescente. O adolescente é aquela pessoa, o indivíduo que tem entre 12 e 18 anos. Então nesse lapso temporal dos 12 aos 18, considera-se adolescente para a aplicação do ECA. Compreendido? Simples assim. A legislação trata de deixar claro pra gente quem é o quê, e vocês vão ver que vai fazer diferença quem é criança, quem é adolescente. A legislação trata de maneira diferente quem são crianças e quem são os adolescentes.
E aí observe que a própria legislação diz que as previsões que estão no ECA podem ser aplicadas para os indivíduos até 21 anos. Então não confundam isso. Apesar de a gente estar falando de um estatuto que traz proteção para crianças e adolescentes, e a gente viu que criança é até 12, adolescente é de 12 a 18, mas existem casos específicos que vão estar expressos na legislação que podem o ECA ser aplicado, as previsões do ECA serem aplicadas aos indivíduos maiores de 18 anos até os 21. Quando chegar nessa parte, quando chegar nessas previsões, eu trago para vocês e a gente relembra. Mas já faça esse asterisco aí. Lembre, em casos específicos pode estender as aplicações do ECA até os 21 anos, apesar do adolescente ser até os 18, tá? Não confundam, já façam esse adendo, esse asterisco aí nessa previsão. E vamos seguindo. Aqui some o... E vamos seguindo então. Sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Está lá no artigo 3º do ECA, para você que está com a legislação em mãos. Além da proteção integral trazida pelo Estatuto para a criança e para o adolescente, eles gozam também de todos os outros direitos considerados fundamentais que são inerentes à pessoa humana e que estão lá na Constituição. Então, nós temos na Constituição todos aqueles direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º da Constituição, e aqueles direitos, eles são aplicados à criança e ao adolescente também. Aqui no ECA, nós vamos ter uma gama de outros direitos, mas aqueles que já estão lá na Constituição também são aplicados aqui. Criança e adolescente é humano, né? Então, os direitos humanos que estão lá na Constituição, que estão nas convenções de direitos humanos, que estão lá nessas legislações, todos são aplicados aqui, sem exceção. Então, o artigo 3º, ele trata de afirmar pra gente isso. Olha, tem direitos que são específicos à criança e ao adolescente, mas os direitos que são aplicáveis a todos os seres humanos também são aplicáveis a ele. Talvez uma previsão que não precisava nem ter na legislação, mas ela trata de trazer, e numa questão de prova, por parecer meio confuso, por parecer meio bobinho a previsão, a gente pode fazer confusão. Então, o artigo 3º, marque aí, tem essa consciência que quando a gente fala de direitos fundamentais, lá da Constituição ou de qualquer outra legislação que seja inerente à pessoa humana, são claramente aplicáveis às crianças e os adolescentes, tá? E quando a gente fala de criança e adolescente, nós estamos falando de uma absoluta prioridade. Então, se tiver uma criança ou uma adolescente, uma pessoa que esteja em outra idade, que já tenha passado da fase de criança e adolescente, o adolescente tem uma prioridade de direitos, segundo previsão legal, pra vocês conseguirem enxergar e gravar com mais facilidade. Então, a título de prova, para conseguir aprender, pensa a criança e adolescente sempre como prioridade nas relações de direito. Sempre prioridade. Ah, na prática não é assim, aí é outra coisa. Mas aqui nós estamos estudando para a prova, teoria, o que está escrito na lei. Criança e adolescente, extrema prioridade, absoluta prioridade. Sempre lembrem desse termo e tenham ele em mente para responder às provas. Artigo 4º aí, seguindo nosso estatuto. O artigo 4º fala dessa prioridade absoluta, falando que as crianças e os adolescentes têm primazia para receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Eles têm precedência no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Eles têm preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e eles têm privilégio na destinação de recursos públicos da área relacionada à proteção da infância e da juventude. Então, o que é essa prioridade? O que é essa absoluta prioridade? Imagine aí como se fosse uma fila. Aí nessa fila tem pessoas de todas as idades. Lá no meio vai ter gente com menos de 12 anos, que é criança, vai ter gente com entre 12 e 18, que é adolescente. Aí você pega esse pessoal que está nessa faixa etária e passa na frente. Pronto, você vai entender o que é essa prioridade, essa absoluta prioridade. E aí a legislação traz alguns exemplos, né? Primazia na proteção, precedência no atendimento, que é bem essa história de fila mesmo, eles serem preferência, colocar eles na frente, digamos assim. Essa preferência na execução de políticas públicas, esse privilégio na destinação de recursos, tudo nesse sentido deles serem colocados como preferência ali nas políticas públicas, certo? Bem, é só o exemplo da fila mesmo que já fica fácil pra gente entender.
Você passa pra mim, por favor, que aqui não tá indo nem a pau. Calma, meu cursor. Seguindo aí no nosso estatuto, nós temos lá no artigo 6º que nenhuma criança ou adolescente será objeto de forma de negligência, de discriminação, de exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, o estatuto ele deixa claro, olha, criança não pode sofrer. Criança não pode ser objeto de negligência, de exploração, de violência, de crueldade, nada de ruim pode chegar perto da criança. Olha aí de novo essa proteção integral que a gente viu lá no primeiro artigo. Por que não pode? Porque a criança e o adolescente eles têm que ser protegidos de todo o mal, digamos assim. Então, vem o artigo 6º e reafirma aquilo que a gente já viu lá no primeiro. Proteção integral à criança. Nenhuma criança, nenhum adolescente pode ser objeto de crueldade, de exploração, de violência, de opressão e dessa lista que tem aí no artigo 6º. E ainda diz mais, no caso de haver alguma dessas ações contra uma criança, contra um adolescente, será punido na forma da lei qualquer atentado, seja por ação, seja por omissão, aos direitos fundamentais de quem desrespeitar tal regra. Então veio alguém lá e desrespeitou o que está escrito aqui no artigo 6º, passou por cima, explorou uma criança, violentou um adolescente, foi cruel com um adolescente, com uma criança, será punido na forma da lei. E aí, para isso, para essas punições, nós temos as legislações específicas que vão prever aí os crimes, as punições. O ECA é uma dessas legislações, a gente vai ver mais para frente. Seguindo ainda dentro da nossa legislação, o artigo 7º, passou agora. Acabou? O artigo 7º fala sobre a criança e o adolescente e o seu direito integral à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmônico em condições dignas de existência. Então, vida e saúde, não está lá previsto no artigo 227 da Constituição, que a gente viu agora há pouco, que a criança, adolescente teria direito à vida, nananana. Pois é, o ECA vem e fala aqui pra gente, olha, criança tem direito não só a nascer, né, que é o início ali da vida no mundo exterior, mas também a se manter saudável. Então ele tem direito a essas políticas públicas que permitam desde o seu nascimento até o seu desenvolvimento com saúde, um desenvolvimento sadio e harmônico. E aí a gente tem legislações complementares ao ECA, uma delas é o chamado Marco Legal da Primeira Infância, uma legislação de 2016, legislação recente, que traz importantes avanços para a proteção das crianças até 6 anos de idade. Então é essa fase aí mesmo do nascimento, da primeira infância, que a legislação fala desse nascimento, desse desenvolvimento. A gente sabe ali que logo após o nascimento a criança passa por saltos de desenvolvimento. Então, com a finalidade de atender, de criar políticas públicas que atendam essa demanda, que tragam essa proteção ao nascimento e ao desenvolvimento com saúde da criança, vem legislações complementares, como o Marco Legal da Primeira Infância, por exemplo, para tratar de efetivar esse direito aí ao nascimento e ao desenvolvimento. Esse marco legal ele trouxe alterações ao ECA. Quem está com a legislação em mãos aí, vocês podem ver que na frente de vários artigos vai ter assim, alterado pela Lei 13.257, que é justamente as alterações que trouxeram esse marco legal da primeira infância. E ele fala sobre políticas de saúde, tanto da mulher, no seu planejamento reprodutivo, da mulher gestante, a nutrição adequada, a atenção humanizada da gravidez, ao parto, ao puerpério e também atendimento de pré-natal, perinatal e pós-natal, que é a mulher que é atendida durante a sua gestação, logo após dar à luz também, de forma integral no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, a primeira infância ela não começa a partir da hora que nasce a criança, mas desde antes dela ser concebida. Então, desde um planejamento reprodutivo da mãe até a sua gestação, até os minutos antes do parto, logo após o parto, tem esse acompanhamento através de políticas públicas, através da atuação do Sistema Único de Saúde. Tudo isso faz parte dessa proteção integral à criança.
Ah, mas está protegendo a mãe, está protegendo a gestante. Mas ela não está gerando ali uma criança? Então a proteção vai direto e indiretamente para a criança, logo também é vinculada ao ECA e vinculada a outras legislações como o Marco da Primeira Infância, por exemplo. Artigo 8º-A, um artigo que foi acrescentado aí na legislação, e ele fala sobre a Semana Nacional da Prevenção à Gravidez na Adolescência. Então a gente falava agora há pouco dessa atenção que a legislação dá para a mulher grávida, com fins de proteger a criança que ela está gerando, e aí a legislação vem e é acrescentada, traz aí uma alteração, um acréscimo à legislação para falar de prevenção à gravidez. Só que não é a prevenção à gravidez da mulher que ela estava planejando ter um filho, não. É a prevenção da gravidez na adolescência. Então aqui, a proteção à saúde de quem? Do adolescente. Saímos da proteção da primeira infância, da criança que tem até 6 anos, e vamos agora para a prevenção, para a proteção do adolescente, da adolescente, que é uma prevenção à gravidez dessa adolescente, para que ela não engravide na adolescência. E aí vem e fica instituída através do artigo 8º-A essa Semana Nacional de Prevenção na Adolescência, que será realizada anualmente, todo ano, na semana que inclui o dia 1º de fevereiro. Então, na semana que tiver lá o dia 1º de fevereiro, é considerado essa Semana Nacional da Prevenção à Gravidez na Adolescência. Qual é o objetivo disso? É disseminar informações e medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então vai lá, traz palestra, traz ensinamentos, traz métodos contraceptivos, traz pessoas que já tiveram essa experiência para contar, médicos, professores, pedagogos, psicólogos, enfim, faz ali todo esse aparato com um único objetivo, que é trazer informações suficientes para que haja a redução da incidência da gravidez na adolescência. Essa previsão foi incluída em 2019 aqui no ECA, não estava lá desde 1990, e aí a gente até consegue entender o porquê, né? 1990 era outra realidade, para a realidade de 2019, por exemplo. A gente sabe que gravidez na adolescência também não é uma coisa que começou ontem, mas os índices foram aumentando. Então, as políticas públicas começam a agir. Tá aumentando demais. Muitas adolescentes estão ficando grávidas, que tá no meio do ensino médio e estão engravidando. E isso aí vai acabar atrapalhando, esse termo até parece forte, mas pode ser usado, atrapalhando em vários âmbitos dessa vida dessa adolescente, principalmente a adolescente, né, mulher. E aí vem as políticas públicas com o fim de prevenir, com o fim de reduzir essa situação. E dessas políticas públicas é justamente a criação dessa semana aí, para trazer informações, para trazer medidas preventivas, educativas, com esse objetivo de disseminar e reduzir a gravidez na adolescência. Parágrafo único aí do artigo 8º-A fala dessas ações que são destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo, ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, que serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Obviamente, né? Se nós estamos falando de redução da incidência da gravidez na adolescência, quem é o público dessa semana? Os adolescentes. Óbvio, a previsão, mas a legislação reafirma pra gente. Seguindo aí dentro do ECA ainda, nós temos previsões no sentido de liberdade, respeito e dignidade da criança e do adolescente. Então, o artigo 15 fala que a criança e o adolescente ele tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e sujeito a direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas outras leis. Já mencionamos isso aqui em outro momento. Aqueles direitos que estão lá na Constituição, obviamente, são aplicados às crianças e aos adolescentes. Direitos previstos em outras legislações, da mesma forma, são aplicados às crianças e adolescentes. Não é que a gente exclui eles dos direitos, a gente só inclui mais. Então, eles têm todos os direitos que são aplicáveis a todas as pessoas, mais os que estão aqui no ECA. Então, de maneira nenhuma, exclui direitos, somente adiciona, tá? E aí, lembrar que eles são considerados sujeitos de direitos civis, de direitos humanos, de direitos sociais,
Não é porque é menor de idade, por exemplo, que não vai ter os direitos civis. É claro que a gente tem que ter as observâncias de acordo com a capacidade civil. Menor de idade, por exemplo, não pode comprar e vender coisas, não pode participar de certas situações, e é isso até com o fim de proteger ele também. Mas ele tem seus direitos civis ali observados, essa questão da capacidade, certo? Artigo 16 fala sobre o direito à liberdade, que compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar em lugares públicos, comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, a criança ou adolescente, ele pode ir e vir e estar livremente em qualquer lugar, observadas as restrições. Então, existem lugares que não vai poder entrar menor de 18 anos, por exemplo. Lugares que são destinados a um público adulto. É ilegal isso? Tá privando a criança de ir, de vir, tá ferindo a legislação. Não, de maneira nenhuma. Então, existe essa restrição aí, existe essa proibição e ela pode acontecer. Observada aí os ditames legais, as restrições legais. Mas no geral, a regra geral é que a criança ou adolescente, assim como qualquer outro cidadão, tem essa liberdade de locomoção, ir, vir, permanecer onde queira. Também temos a liberdade de opinião e de expressão para a criança e para o adolescente. Então, desde lá de criança e do adolescente, pode sim dar sua opinião, pode sim se expressar livremente. A liberdade de crença e de culto religioso, assim como são para todos os indivíduos, a criança e o adolescente também tem esse direito. As crianças e os adolescentes têm direito de brincar, de praticar esporte, de divertir-se, de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, de participar da vida política na forma da lei e também de buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, se tem um desses incisos que a gente tem que pôr um asterisco bem grande, é esse sexto aí. Criança e adolescente pode participar de vida política, mas criança e adolescente nem vota. E quem disse que participar de vida política é só votar? Então, realmente, votar só depois dos 16, né? A 16 nós já temos os votos facultativos. Mas a criança e o adolescente não quer dizer que não vota e que não pode participar de vida política. Pode sim, tem essa liberdade sim em outros aspectos. No voto, só depois dos 16, mas em outros aspectos podem sim participar, tem essa liberdade aí elencada na sua legislação. Então já deixo o asterisco, porque é um inciso que dá para confundir lá na hora da prova e pega muitos dos desavisados. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu acho que eu excedi demais, faltou planejamento aqui no tempo. Aqui já deu 23. Já deu quase meia hora já, né? Calma. Esse mouse aqui tá... Deixa eu passar aqui pra ver quantos que falta aqui. Não esqueça, eu passo com o dedo. Ixi, falta trem mais ainda. Aí tá, então a gente divide essa aqui e inicia a próxima, né? Uhum. O ruim aqui não vai ter até a linha, mas aí nas próximas tem, a gente passa com mais cuidado. Então vamos iniciar. Então tá, a gente inicia outra, faça só uma breve introdução, falando o que está iniciando a segunda aula e vai, né? E estamos de volta então para dar continuidade às nossas previsões aí do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, seguir aqui com o nosso ECA, vendo as previsões. A gente viu até na aula passada as questões de liberdade da criança e do adolescente e vamos dar sequência aqui, seguindo os artigos que são mais didáticos, que são mais importantes para a sua prova, tá? Vai acompanhando aí na sua legislação, no seu material, fazendo sempre a sua marcação e assim a gente consegue seguir essa linha de raciocínio e ser bem proveitoso no estudo. Então vamos lá, paramos no artigo 18, abre aí no seu artigo 18A na sua legislação. O que fala esse artigo pra gente? Que a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, ou outras formas de correção, disciplina, educação, a qualquer outro pretexto. Então, o que fala esse artigo pra gente? Pode parecer óbvio, né? Pode parecer que nem precisava estar aqui, mas ao mesmo tempo, aplicado à realidade, ao que a gente consegue ver da realidade,
há uma extrema necessidade de ter essa previsão legal, para dizer aos pais, aos responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, que eles têm sim esse dever de educar, de cuidar dos filhos ou de quem eles exerçam ali o poder de guarda, mas que essa educação, esse cuidado, ele não pode vir junto de castigo, de crueldade, de tratamento degradante. Então, cuidado e educação sem nenhum tipo de agressão física ou psíquica ou que venha de algum modo afetar essa criança ou adolescente de maneira negativa. Ah, mas é para corrigir, é para ensinar. Ok, ensina, correção sem castigo, sobre nenhum pretexto, de nenhum modo. Pode existir aí o castigo físico, o tratamento cruel, o tratamento degradante, seja pelos pais ou por qualquer outro integrante da família ampliada. A gente vai ver logo mais sobre a família ampliada. Também os responsáveis, os agentes públicos, ninguém pode exercer esse tipo de castigo físico, tratamento cruel ou degradante sobre crianças e adolescentes. Essa previsão também foi incluída na legislação em 2014, então não estava lá quando a legislação foi criada, mas viu-se que tinha necessidade de incluir, observou a realidade fática e viu a necessidade da inclusão aí do artigo 18A. E aí a lei ainda vem e mastiga pra gente e fala o que é o bendito do castigo físico, o que é o tratamento cruel e o tratamento degradante. Então, segundo a legislação, o que é esse castigo físico? É a ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso de força física. Então, sempre que falar de castigo físico, vincula aí com o uso de força física sobre a criança ou sobre o adolescente. E aí esse uso da força física tem que resultar em sofrimento físico ou lesão, certo? Falou de castigo físico, uso de força física que gera sofrimento físico ou lesão. E quando a gente fala de tratamento cruel ou degradante, nós estamos falando de conduta cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que o humilhe, o ameace gravemente ou o ridicularize. Agiu de alguma forma que gerou humilhação, que gerou ridicularização ou que houve um tipo de ameaça e essa ameaça tem que ser grave, nós estamos falando de tratamento cruel ou degradante. Então, pegar uma criança, fazer contra ela chacota, apelidos, algo que ridicularize aquela criança, tratamento degradante. Da mesma forma, ameaçar aquela criança, eu vou te bater, se eu pegar eu te mato, aquelas coisas que a gente ouve muitas vezes alguém falando, né, para criança e para adolescente, não é incomum, também vai ser classificado aí como um tratamento cruel, um tratamento degradante. Então, tenho certeza que vocês conseguem imaginar uma série de ações aí, uma série de situações que podem enquadrar aqui como tratamento cruel, como tratamento degradante e também como o uso desse castigo físico. Tudo isso é proibido, não pode acontecer, deve haver educação, deve haver esse cuidado, sem de nenhuma forma pode haver o uso, seja do castigo físico, do tratamento cruel ou degradante. Previsão aí expressa na legislação. Da mesma forma, nós temos o artigo 18b, que também foi acrescentado ao ECA, e ele fala que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis e os agentes públicos ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar da criança, do adolescente, deve tratá-los e educá-los e protegê-los que utilizarem de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou sobre outro pretexto, sem prejuízo das sanções cabíveis, serão aplicadas as seguintes medidas. Então, imagine só alguém que foi lá, viu o artigo 18A e simplesmente o ignorou. Não pode educar com tratamento cruel. Tô nem aí, vou educar batendo. Simplesmente ignorou as previsões do 18A. E aí, o que acontece com eles? Além das sanções cabíveis em outras legislações, por exemplo, gerou lesão física. Nada impede de aplicar lá o Código Penal, o crime de lesão corporal. Então, não prejudica. Mas além dessas previsões que estão em outras legislações, nós temos também as medidas previstas no ECA. Quais são elas? Estão aí nos incisos. Primeiro, encaminhamento ao Programa de Proteção Oficial ou Comunitário de Proteção à Família.
encaminhamento ao tratamento psicológico e psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação e obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Então, essas são as medidas que o ECA traz e que vai ser tomada em relação a essas situações de tratamento cruel, castigo físico, que estão previstos no artigo anterior. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas por quem? Pelo Conselho Tutelar. Então, quem é responsável por essas 4 possibilidades aqui? É a polícia? É o Ministério Público? Não, Conselho Tutelar. Então, quem é o responsável por aplicar? Conselho Tutelar, sem o prejuízo de outras providências legais. Nós vamos ver mais à frente sobre as competências do Conselho Tutelar, vamos reafirmar melhor sobre esse órgão, entender melhor, mas sempre que falar nessas medidas vinculadas a tratamento cruel, castigo físico, lembre que quem aplica é o Conselho Tutelar. Fácil de confundir também, né? A gente pode pensar muitas vezes que é serviço da polícia, que é serviço desses órgãos vinculados à aplicação de legislações punitivas, mas nesse caso do ECA, Conselho Tutelar. Podemos seguir? Então vamos aí. Artigo 19. A gente sai lá da parte de proteção à criança e entramos numa parte de convivência familiar. Previsões muito importantes aí dessa legislação também. Então nós temos esse direito à convivência familiar e comunitária previstos aqui no ECA. O artigo 19 fala que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente, em uma família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, toda criança, todo adolescente, segundo o que o próprio ECA fala, tem o direito de ser criado e educado no seio de uma família. Que família vai ser essa? A regra é que seja sua família natural, sua família biológica. Em casos excepcionais, essa criança, esse adolescente pode estar no seio de uma família chamada substituta. Nós vamos ver logo mais a diferenciação do que é uma família biológica e uma família substituta. Mas nesse momento aqui, para o artigo 19, tenham claro aí na cabeça que a criança, que o adolescente, a pessoa que tem lá menos de 18 anos, né? Ela tem que estar no seio de uma família, ela tem que ser criada, tem que ser educada no seio de uma família. Ela merece, ela precisa dessa proteção, dessa educação, dessa criação, que o Estado não vai conseguir ficar o tempo ali com todas as crianças do mundo no colo. Então, precisa de uma mãe, de um pai, de um responsável para estar ali com aquela família, para que ela cresça ali sob a proteção daquela pessoa, daquele maior, daquela pessoa que tem mais idade, mais experiência e tudo quanto. Então, é nesse sentido que o ECA traz essa proteção. Criação, educação no seio de uma família, seja a biológica, que é a regra, ou uma família substituta, no caso de haver necessidade. E aí vamos entender qual é essa diferenciação de família. Família, nós temos a natural, que é a biológica. É aquela que é formada pelos pais, ou só pelo pai, ou só pela mãe, e mais os irmãos e outros descendentes que os pais têm. Então é aquela família ali onde você nasce. É aquela que a gente até brinca que não escolhe a família que nasce. Pois é aquela que você não escolheu. Nasceu ali de uma mãe, de um pai, aquilo ali é a sua família natural. Os irmãos, caso tenham, né? Se os pais eles tiverem mais filhos, sua família natural. Ah, para ter uma família natural tem que obrigatoriamente ter pai e mãe? Não, pode ter só o pai, pode ter só a mãe também. E os irmãos também, caso tenha, não é obrigatoriedade. Mas para entender, mais fácil, para fins de prova, sem entrar agora em discussões sociológicas e de outros termos. Para fins de prova. Família natural é aquela que você nasceu. Fim. Vai criar também chifre na cabeça de cavalo. E essa família natural é a que tem preferência na permanência da criança e do adolescente. Então, a regra, a preferência é que o adolescente, que a criança, permaneça com a sua família natural. E aí, em contrapartida, nós temos também a família chamada ampliada ou extensa, que é aquela que se estende para unidades de pais e filhos ou unidade do casal, formada por parentes próximos, com quais as crianças ou adolescentes convivam e mantenham vínculos de afinidade ou afetividade. Então imagine aquela criança que é criada ali pelos avós. O avô é a família, a avó é a família natural? Via de regra não.
mas é a família ampliada, a família extensa, como aí está descrito. Então, quando como a própria palavra fala mesmo, extensão, ampliar. Então, sai ali só daquele núcleo de pai e mãe e alcança os avós, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar. Então, parentes próximos que convivam com aquela criança, que convivam com aquele adolescente, que mantenha vínculos de afetividade, de afinidade com esses indivíduos. A família extensa, ela tem preferência no acolhimento familiar da criança ou adolescente, que por qualquer razão não possa permanecer, ainda que temporariamente, na companhia da sua família natural. Então, imagine a situação onde a família natural não pode cuidar da criança. E aí, quem vai ter a preferência para fazer esse acolhimento familiar? A família ampliada ou a família extensa. Situações corriqueiras. Imagine uma criança que teve ali o pai e a mãe presos, por exemplo. Quem é que tem a preferência para cuidar dessa criança? Os avós, os tios, essa família chamada ampliada, extensa, esses parentes próximos que têm afinidade, que têm esses vínculos de afetividade com a criança, com o adolescente. Simples assim. Sempre vai imaginando situações, exemplos que fica mais fácil da gente guardar os termos. Segundo ponto aí, terceiro, né? Família substituta. O que é a família substituta? É aquela na qual a criança ou adolescente foi ou está inserido mediante guarda, tutela ou adoção. A família substituta possui um caráter excepcional, pois a preocupação principal é a manutenção da criança ou do adolescente em sua família de origem. Então vamos lá, imaginar outra situação, onde a família natural não pode cuidar da criança, porque a preferência da permanência da criança é sempre com a natural, né? A família natural não pode. Vamos lembrar do exemplo de agora atrás? O pai e a mãe foi preso. Aí a criança tá lá. Qual é a preferência? Uma família extensa ampliada. Avós, tios, tá. Imagina que não tem ninguém. Família que ou todo mundo já morreu, ou mora em lugar distante, ou é desconhecido. Não tem ninguém ali de família extensa ou de família ampliada. Qual é uma outra possibilidade? A chamada família substituta. Essa família substituta, ela tem esse acesso a essa criança. A criança ou adolescente é inserido nessa família substituta por 3 modos: guarda, tutela ou adoção. Nós vamos falar desses 3 conceitos também. Mas, de cara, para a gente entender, é um meio jurídico, uma forma judicial, um meio jurídico mesmo, de inserir aquela criança ali no seio de uma família do qual ela naturalmente não faz parte. Então, entrega a guarda dessa criança para um terceiro, ou faz ali uma adoção, alguém adota aquela criança, aquele adolescente por meios jurídicos, para inserir ela nessa família chamada substituta. Então, saibam diferenciar claramente aí a família extensa. Essa família extensa, ela possui vínculos lá naturais, biológicos com a criança, mesmo que mais distante, tios, avós. Agora, a família substituta não tem necessidade de ter esse vínculo. O que vai inserir a criança ou adolescente no seio dessa família substituta são meios jurídicos, meios legais, que a gente vai conversar a seguir, certo? Façam essa diferenciação aí na cabeça para não confundir esses 2 tópicos. Então vamos lá, vamos entender o que é guarda, o que é tutela, o que é adoção, que nós falamos agora há pouco. Quando a gente fala de guarda, nós estamos falando na obrigação de prestação dessa assistência moral, educacional à criança ou adolescente. Dá o nome de guardião àquele que tem, a quem é deferida, né, a guarda da criança e do adolescente. A guarda, ela pode ser revogada a qualquer tempo mediante decisão judicial fundamentada, desde que seja ouvido o Ministério Público. Então, a guarda, ela pode ser algo transitório. Imagine que é uma situação bem específica, criança ou adolescente, ele por não ter capacidade, né, jurídica, não ter capacidade plena ainda, ele precisa de alguém, de uma pessoa maior, para deter a sua guarda, para ser responsável por sua assistência material, moral, educacional. A criança sozinha não consegue viver, se sustentar, então ela precisa de alguém para fazer isso por ela. E aí, pega alguém e chama-o de guardião, entrega a ele a guarda dessa criança e do adolescente. E essa guarda, ela pode ser revogada a qualquer momento, através de uma decisão judicial e tudo mais, mas ela pode ser revogada. Então, é algo transitório, momentâneo. Entrega a guarda ali por determinado tempo. Não é que vai ter lá, essa guarda dura 6 meses, não é isso. Mas ela pode ser revogada a qualquer tempo. Quando a gente fala de tutela,
nós estamos falando de um mecanismo de defesa e proteção de pessoas menores ou de pessoas que são consideradas incapazes, e aí pode ser até maior de idade, mas por alguma deficiência, algo do tipo, são consideradas incapazes de praticar os atos da vida civil. E a finalidade da tutela é proteger os direitos e os interesses desses menores ou desses incapazes, no caso de morte dos pais ou perda do poder familiar. Nessas hipóteses, o tutor será nomeado pela justiça, pelo juiz, para o menor. E ele passa a ser o responsável pela sua educação, provisão, administração de seus bens, entre outras obrigações. Vulgarmente, a gente chama aquela criança, aquele adolescente que não tem ninguém, aquele menor que ficou sem ninguém, que ficou sozinho, e a justiça vai lá e nomeia alguém para cuidar dele. Então, esse alguém que foi nomeado é o tutor. A gente está falando de tutela. Quando o tutelado ele atinge a maioridade ou a capacidade civil plena, a tutela cessa, a tutela acaba. Então, mais uma vez, algo momentâneo, algo transitório. Então, aqui, nós estamos falando mais ainda de um procedimento jurídico. Então, imagine uma situação onde a família inteira morreu, só ficou uma criança. E aí, essa criança tem lá vários bens da família que ficou para ser administrado. Então, ali num processo de sucessão de bens, a criança não é capaz de administrar aqueles bens por falta de idade mesmo, de capacidade civil. Então, nomeia um tutor para cuidar dessa criança, para zelar por ela, pelos bens dela, para realmente servir ali como um protetor para ela, responsável por ela. E aí, passa o tempo, essa criança torna adolescente, esse adolescente atinge maioridade, fim da tutela, acabou. Então, é só enquanto a tutela ela só permanece enquanto tem incapacidade, seja pela menoridade ou seja no caso de crianças, de pessoas, de indivíduos que têm, de algum modo, atrapalhado a sua capacidade civil, por alguma deficiência, por alguma coisa psíquica, enfim. Então, regras lá do Código Civil, não vamos adentrar muito. Para entender, a diferença de guarda e tutela é que a guarda não tem um tempo permanente, um tempo determinada, ela pode acabar a qualquer tempo. A tutela acaba quando atinge a capacidade civil, a plena capacidade civil. E aí, terceira possibilidade que nós temos na legislação é a adoção. Essa é mais complexa, essa acontece de forma muito mais delicada e extensa dentro da legislação. É um processo realmente. Então, quando a gente fala de adoção, é um processo onde a criança ou adolescente sai de uma família para ir para outra, digamos assim. Então, ela, por algum motivo, deixa a família natural ou, se teve em algum momento, deixa aquela família natural para passar a integrar uma outra família, através de um processo. Todo o processo de adoção é regulamentado pelo ECA. E aí, quem está com a legislação em mão vai ver que é muita previsão, é muito burocrático. E aí, para fins de prova, não creio eu que seja cobrada essas minúcias da lei, essa parte mais processual. Então, vocês vão ver aí que tem prazo, que tem não sei o quê. Não creio que vai haver esse tipo de cobrança na prova de vocês. Então, basta entender o que é adoção, a diferença da adoção para tutela, para guarda, para caiu ali citando alguma coisa de adoção, vocês estarem situados. Mas essas minúcias, essas partes processuais mais rígidas mesmo da legislação, não creio que será objeto de prova na prova da Secretaria de Estado da Educação, porque não é o foco aqui. Vai ser objeto de prova lá para fazer parte de um conselho, de algo que seja vinculado ao conselho tutelar, ou de algo que seja vinculado ao judiciário. Aí sim, eles cobram essas partes mais processuais. Mas para que não? Aqui é algo mais realmente superficial, eu assim aposto, né? O que é que eu já indico para vocês? Leiam. Tá aí na legislação, lê na íntegra, dá uma lida aí. Ficou com alguma dúvida? É o que eu falei na aula anterior. Tô à disposição, pode chamar, a gente conversa, a gente busca entender. Mas por aqui, para fins de prova, cursinho, algo mais acelerado, a gente vai mesmo passando de forma mais leve e pegando os principais pontos, combinado? Então, sobre a adoção. Regulamentado pelo ECA, o processo de adoção ele atribui condições de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Então, o filho adotado ou o filho biológico, o filho natural, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, inclusive quando a gente fala de herança.
Uma vez consumada a adoção, a relação de parentesco original é extinta e uma nova relação de parentesco é estabelecida. Passando o adotado a partir daí ter os mesmos direitos e obrigações dos filhos biológicos em relação aos seus pais e parentes adotivos. Então, imagine a criança que tinha um pai biológico, essa relação com o pai biológico, com a mãe biológica, ela é extinta para ser estabelecida essa relação aí com os parentes adotivos. A adoção ela é medida excepcional que deve recorrer apenas quando esgotados todos os recursos da manutenção da criança em sua família natural ou a sua família extensa. Então, sempre que a criança ela tem uma família natural, ela tem uma família extensa, a preferência, a regra é que ela mantenha nessa família natural, que ela se mantenha nessa família extensa. Só quando não tiver como uma medida excepcional, é que pega essa criança e ela pode ser adotada. Pode então iniciar esse chamado processo de adoção. No caso da adoção, ela será deferida quando apresentar reais vantagens ao adotado e se fundar em motivos legítimos. A adoção depende do consentimento dos pais ou do responsável legal pelo adotado. No entanto, o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Imagine só, a criança que tem uma família natural, ela tem pai, tem mãe ou tem um dos dois, e aí verifica que para ela é mais vantajoso ir para uma família adotiva. Nesses casos, o pai e a mãe precisam consentir e falar, não, realmente é mais vantajoso meu filho ir para uma família adotiva, não tem condições de criar, enfim, N situações. E aí é necessário esse consentimento dos pais para o filho poder ser adotado. Ah, mas imagine pais que são desconhecidos, sumiram no mundo, deixaram a família sozinha. E aí, como é que vai achar esse povo para fazer esse consentimento? Aí dispensa, né? Não tem necessidade. Mesma forma, pai e mãe que perderam o poder familiar. No caso, por exemplo, de pai e mãe que praticam crimes contra filhos. Aquela situação que a gente viu aí nas aulas passadas sobre tratamento cruel, degradante. Imagina um pai que bate no filho dia e noite e dia, o filho tá ali dentro de casa apanhando, na família natural apanhando o tempo inteiro. Obviamente é mais vantajoso para ele ir para uma família adotiva. E aí tem que pedir consentimento pro pai, pra mãe? Não, esse pessoal aí já perdeu o poder familiar, eles não têm o direito mais, estão ali praticando ilegalidades contra a criança, contra o adolescente, então perde esse poder familiar e dispensa também essa necessidade do consentimento. Mas a regra é que tem que consentir. Apenas nessas situações excepcionais citadas pela legislação é que fica dispensado. Correto? Sobre a adoção ainda, podem adotar. Quem pode adotar? Os maiores de 18 anos. Então, para você adotar uma pessoa, você tem que ter mais de 18, obviamente, né? Independente do estado civil. Então, não precisa ser casado. Pode ser solteiro, pode ser casado, divorciado, independente do estado civil. Não podem adotar ascendentes e irmãos do adotado. Então, se você é ascendente é que veio antes, avô, ascendente, bisavô, ou irmãos da pessoa a ser adotada, você não pode praticar a adoção. Da mesma forma, para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade familiar. Então, presta atenção aqui. O caput fala que você adotar independe do seu estado civil. Você não precisa ser casado, enfim, né? Solteiro, casado, divorciado, não faz diferença. Aí vem o parágrafo 2º e fala: é indispensável que seja casado ou tenha união estável. Presta atenção. Se você vai adotar sozinho, você, Mariazinha, quer adotar Joãozinho, tem mais de 18 anos? Preenche lá os requisitos, vai lá, entra na fila de adoção e tem um monte de regras. O seu estado civil não fará diferença. Você pode adotar lá Maria, doutor João, ótimo, ok. Agora, se Maria e Joaquim querem adotar João, aí sim, Maria e Joaquim têm que ser casados ou viver em união estável. É a chamada adoção conjunta, quando duas pessoas juntas, conjuntamente, querem adotar uma pessoa. Então, esses dois aqui, que são os chamados adotantes, que querem adotar alguém, eles devem ser casados ou viver em união estável e comprovar essa estabilidade familiar.
justamente para a criança não sair de uma família desequilibrada, problemática e entrar em outra. A legislação tentando prever essa situação e proteger, sabe, como se fosse uma prevenção de problemas futuros, uma tentativa, né, de prevenção de problemas futuros. Então, nesse sentido, não confundam aí essa questão do Estado Civil. Parágrafo 3º fala que o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado. Então, imagine só, você quer adotar uma criança de, 5 anos de idade. Você tem que ser 16 anos mais velho que ela. Então, sou boa de matemática não, mas fazendo uma conta rápida, 16 mais 5, 21. Você tem que ter pelo menos 21 anos para adotar uma criança de 5. E assim vai. Tem que ter pelo menos 16 anos de diferença. E isso também é óbvio, né? Porque senão uma criança com outra criança, a pessoa que acabou de completar a maioridade, está lá, não é criança mais segundo a lei, né? Mas no olhar social, um fedeleite ainda, como a gente costuma falar, cuidando de outra criança. Então, para prever essa situação, para não deixar com que seja tão aparente assim, a lei prevê essa diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado. No mínimo 16. Parágrafo 4º fala que os divorciados judicialmente ou separados e ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que concordem sobre a guarda e o regime de visitas, desde o estado de convivência, seja iniciado na constância do período de convivência e seja comprovada a existência de vínculos de afinidade. Olha lá, de novo. Falando de Estado Civil. Mas o caput falou que nem precisa de Estado Civil. De novo, adoção conjunta. 2 pessoas adotando uma. Maria e Joaquim querendo adotar João. Eles têm, de acordo com o parágrafo 2º, eles têm que ser casados ou viver em união estável. Beleza, mas imagine que esse pessoal era casado ou vivia sobre união estável e aí no meio do processo de adoção, que é um processo longo, eles divorciam, eles separam. E aí, ainda assim, eles podem continuar adotando conjuntamente uma pessoa? Pode, desde que seja comprovado a boa convivência e que eles tenham aí esse acordo de convivência, de regime de guarda, essa guarda compartilhada, a criança conviver com os dois e toda essa situação da vida civil. Então, se para fins de prova, aqueles que separaram judicialmente, eles ainda podem adotar conjuntamente, desde que concordem sobre a guarda, sobre regime de visitas e seja comprovada essa boa convivência aí entre essas 2 pessoas, certo? Vamos seguindo. Artigo 43, a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens ao adotando e motivos legítimos. Então, vai verificar. A criança vai ser beneficiada nisso aqui? Tem vantagem a criança ser adotada? Tem. É motivo legítimo para que ela seja adotada? É. Então, a adoção ela passa a ser deferida. A adoção depende de consentimento dos pais, o representante do adotando, vimos lá quando falamos de adoção, né? Desse consentimento, da possibilidade da dispensa desse consentimento, quando os pais são desconhecidos ou perdem o poder familiar. E em se tratando de adotando maior de 12 anos, será também necessário o seu consentimento. Então, a própria criança tem que falar se quer ou não ser adotada quando ela tem mais de 12 anos. A adoção será precedida de um estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 dias, observada a idade da criança e do adolescente e as peculiaridades do caso. Então, esse estágio de convivência é algo que existe dentro do processo de adoção e é realmente, como o próprio nome diz, um estágio para testar a convivência aí com essa criança e esse adolescente e vai ter essa duração legal aí máxima de 90 dias, observada aí cada caso. Então pode ser diferente, o máximo é 90 dias. O vínculo de adoção, ele se constitui, ele finaliza, ele dá lá o aval através de uma sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandato, que fornecerá certidão. A inscrição consignará nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes. Então, sai a sentença, essa sentença vai lá para o cartório, para o lugar de registro civil, para que na certidão, nos documentos dessa criança e do adolescente, passe a ter o nome dos adotantes como seus pais. Também vai ter os nomes lá dos ascendentes, dos avós
né, no registro dessa criança. Nenhuma observação, voltando, nenhuma observação sobre a origem do ato pode constar na certidão. Então, não vai pegar a certidão da criança que é adotada e vai conter lá uma observação adotada. Não, a certidão de nascimento dela vai ser igual a certidão de todo mundo. Não pode ter essa observação, não tem necessidade e até uma vedação da legislação aí, ó. Nenhuma observação sobre a origem do ato pode conter na certidão do registro. Uma certidão sem nenhum tipo de observação, nenhum tipo de diferença. Coloca lá no lugar dos pais o nome dos adotantes, o nome dos avós, tudo direitinho como uma certidão de qualquer um de nós. O prazo máximo para conclusão da ação de adoção é 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. E aí, 1000 asteriscos aqui nesse parágrafo. Por quê? Porque a prática é uma coisa, a teoria é outra. Ah, dura só 120 dias mesmo? Aí que são elas, né? Não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas, para fins de prova, qual é o prazo máximo para uma ação de adoção? 120 dias. É o que está na legislação, é o que vocês vão responder na prova. Se na prática é de outro jeito, pouco importa. Para fins de prova, prazo máximo para conclusão de uma ação de adoção, 120 dias, sendo prorrogável por igual período, ou seja, por mais 120. Então, 120 por mais 120, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária, ou seja, do juiz. Se vai acontecer na prática, outros 500, mas a legislação assim prevê. Beleza? Concluído então essa parte, vamos responder aqui rapidinho algumas questões sobre isso. E aqui nós temos questões englobando o que a gente começou lá na primeira aula e aqui nessa segunda também, tá? Só para fechar esse primeiro raciocínio e a gente dar sequência nos próximos pontos aí. Então vamos lá. Questão número 1. Observe que essa questão é da FGV, é da sua banca, questão de 2022, recente. Então, recentemente foi cobrada aí pela sua banca, falando o seguinte: avalie se, de acordo com a criança do Estatuto da Criança e do Adolescente, as seguintes afirmativas estão corretas. Primeiro, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E aí, tá certo ou tá errado? 2. As crianças e os adolescentes têm direitos garantidos sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença e deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiental, religião, local de moradia ou outra condição que o diferencie das pessoas, as famílias ou as comunidades em que vivem. Olha que completa essa previsão aí. E aí, tem algum erro que está totalmente certa? Terceiro, é dever da família e da comunidade, também da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E aí, 1, 2 e 3, quais estão corretas? Perdão, apenas 1, apenas 2, 2 e 3 ou 1, 2 e 3. Olha lá, artigo 3º do ECA. Fala que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana. Então, o 1 está correto. Ainda dentro do artigo 3º, fala que as crianças e adolescentes devem, sem discriminação do seu nascimento e todo aquilo que está escrito lá no 2º. Então, o 2º também está correto. E o artigo 4º fala do dever da família. Então vamos lá, qual delas estão certas? Apenas 1, apenas 2, 2 e 3 ou 1, 2 e 3? Olha lá, artigo 3º fala que a criança e o adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então o primeiro está correto, né? A primeira afirmativa. Ainda no artigo 3º nós temos que crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento e toda aquela coisa que está prevista lá, também têm os seus direitos enunciados nesta lei. Então, o inciso 2º ou a previsão 2ª lá também está correta. E o artigo 4º fala desse dever familiar, da comunidade, da sociedade em assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, a terceira afirmativa está correta também. Gabarito, então, aí, letra D, 1, 2 e 3 estão corretas. Questão número 2.
diz o seguinte, e aí mais uma vez, ó, FGV 2016. Com relação ao conteúdo da garantia da absoluta prioridade da criança e do adolescente, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, precedência no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. E aí, a criança ou adolescente tem essa prioridade, né, no que se diz a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública? Segundo, preferência na formulação e na execução de políticas sociais. Terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 2, apenas 3, 1 e 2 ou 1, 2 e 3. Para artigo 4º fala dessa garantia de prioridade. Quando a gente vai lá no parágrafo único do artigo 4º, nós temos a listinha lá, né, do que compreende essa garantia. E nós temos aí os 3 incisos da questão presentes nessa lista: a precedência no atendimento, a preferência na formulação e execução de políticas sociais, a destinação privilegiada dos recursos públicos. Então, gabarito aí da nossa questão, letra E. 1, 2 e 3 estão corretos de acordo com o artigo 4º. Gabarito, letra E. Questão número 3, mais uma vez, a FGV, a sua banca, diz que para o efeito de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que o adolescente é a pessoa que já alcançou a puberdade, já terminou o primeiro grau de escolaridade, já alcançou 10 anos de idade, tem entre 12 e 18 anos de idade ou tem entre 14 e 18 anos de idade. Quem é adolescente de acordo com o ECA? Vamos lá no artigo 2º. Fala pra gente que adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade. Então, gabarito aí da nossa questão, voltando aqui, letra D, né? Aquele que tem entre 12 e 18 anos é considerado adolescente para o ECA. Gabarito, letra D aí da nossa questão. Certinho? Assim finalizamos mais essa aula. Daremos continuidade na aula que vem. Eu te espero lá.